Olá pessoal, vamos falar dos profetas do Antigo Testamento, alguns, né? O Evandro me mandou esse texto, então vamos conhecer alguns profetas. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 a 40, diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os matarão. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os amaram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 47 a 50. Nós iniciamos esse texto com essas passagens da Bíblia para falar sobre os profetas do passado. Não falaremos de todos os profetas do Antigo Testamento. Falaremos de alguns, pois o texto, né, ele iria ficar um pouquinho longo. Todos os profetas são importantes, pois são servos de Deus com a tarefa de ensinar e mesmo de advertir o povo. Os sacerdotes e até mesmo os reis de Israel não foram poupados de críticas em relação à sua conduta, pois muitas vezes esses monarcas eram desobedientes e praticavam abominações aos olhos do Senhor. Vamos ver o que é a palavra profeta, que ela vem do grego profetes, que significa falar, dizer, e o prefixo pró, que significa diante, para frente. Para os profetas do Antigo Testamento, a palavra utilizada era nabi. Porém, há também no Antigo Testamento as palavras roê e ozen, vidente. E uma vez, como tradução de malak, que é mensageiro. Alguns estudiosos dos textos bíblicos ainda acrescentam os seguintes sentidos: prever eventos futuros e ensinar a vontade divina. Na parábola dos maus lavradores, ou conhecida como vinhateiros homicidas, descrito em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43. E em Marcos também tem em capítulo 12, no versículo 1 a 11.
Os servos, profetas, que foram mandados por aquele pai de família, Deus, que arrendou a vinha e que no tempo certo foram cobrar os frutos. E assim como aconteceu na parábola, os profetas, os servos a serviço daquele pai de família, foram expulsos, agredidos fisicamente e até mortos. Como o próprio Jesus cita o profeta Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Citaremos alguns dos profetas em ordem cronológica. Elias, que quer dizer meu Deus é Javé, em mais ou menos aproximadamente 900 a.C., ele condenou publicamente a idolatria do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Confrontou os profetas do Baal, que era um deus. Israel, nessa época, estava contaminada com a adoração a deuses estranhos. O povo também estava imerso na idolatria de deuses personificados em estátuas, o que era abominável aos olhos do único e verdadeiro Deus. Após quase 4 anos de uma terrível seca que assolou Israel, Elias desafiou os profetas de Baal e os derrotou. Mesmo assim, a conduta de rei Acabe e sua esposa continuava reprovável. Elias os advertiu publicamente sob o juízo de Deus. Deixou a sua capa para Eliseu, seu discípulo, fora arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, conforme os relatos bíblicos. Isaías, Iá, é a salvação. 765 a.C. a 681 a.C. Sobre Isaías podemos destacar o seguinte versículo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Já mencionamos um texto anterior que o nome Emanuel significa Deus está conosco. Então seria o anúncio do Messias, que viria tirar os pecados do mundo. O Cordeiro que seria imolado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Num outro vídeo eu tinha falado sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento. E aqui está um exemplo de Isaías. Jeremias, que quer dizer Jeová exalta, eleva, 650 a.C. a 570 a.C., combateu os falsos profetas de sua época. Procurou advertir e aconselhar o rei, o que ele pôde fazê-lo por algum tempo, mas não durou muito.
o monarca virou as costas para a palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, vamos ler o seguinte: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Havia 70 anos que a capital do Reino do Norte, Samaria, tinha sido tomada pelos assírios quando Jeremias nasceu. Época marcada pela idolatria, que é abominável aos olhos do Senhor, e pela apostasia, que é o afastamento do caminho reto, dos verdadeiros ensinamentos de Deus. E também a adoção de falsas práticas pagãs, que podem parecer ou querer parecer corretas. Jeremias, ele profetizou até a queda de Jerusalém, quando a nação foi levada ao cativeiro babilônio, sendo que estes já estavam sendo advertidos há pelo menos 300 anos. Jeremias foi contemporâneo dos últimos 5 reis de Judá: Josias, 640 a.C., Jeocás, 609 a.C., Jeoaquim, 609 a.C., Joaquim, 598 a.C., Zedequias, 597 a.C. Vamos falar de Daniel. Deus é o meu juiz. 655 a.C. a 536 a.C. Ainda criança, Daniel foi retirado da casa de seus pais e levado como cativo até a Babilônia. Lá ele interpretou um sonho do rei Nabucodonosor, que havia deixado muito angustiado o rei babilônio. Após orar e pedir, Nabucodonosor, que havia deixado muito angustiado o rei da Babilônia, queria a interpretação do sonho, que está em Daniel 2, versículo 1 a 45. Lembremos-nos que no sonho aparecia uma grande estátua com a cabeça de ouro, o tórax e os braços de prata, quadril e pernas de ferro, e pés e dedos eram formados por uma mistura de ferro e barro. Essa estátua foi totalmente destruída por uma rocha lançada na sua base, que foi cortada do cume de uma montanha, mas não por mãos humanas. Daniel também profetizou a queda da Babilônia, que foi tomada pelos persas através de Ciro. Esse evento ocorreu quando os babilônios celebravam o banquete, e apareceu na parede uma inscrição que somente Daniel pôde decifrar. Nessa mesma noite do banquete, os persas habilmente invadiram a cidade, tomaram-na e mataram
o rei babilônio. Aí o Evandro me mandou aqui uma tabela cronológica dos reis e profetas, né? Que talvez eu vá botar, não sei se vocês vão ver, agora acho que vocês não vão ver, e que eu coloco depois embaixo ali. E uma tabela cronológica dos reis e profetas, de alguns reis e profetas. Muito bom o texto, a gente conhecer um pouquinho, né? Porque tem muitos assuntos na Bíblia que é interessante. E os textos que o Evandro me manda, a gente começa a conhecer alguma coisa, porque tu lê Isaías, tu lê Daniel, tu vê o que eles tinham de profecia, acontecia, a vinda do Cristo. Então é muito importante a gente entender um pouquinho do Antigo Testamento. Obrigado, Evandro, por esse texto e continua me mandando, porque assim nós aprendemos um pouquinho mais. Gratidão a todos.